Olá, bom dia. Estamos aqui hoje para um devocional em formato de podcast. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre a imagem e a semelhança de Deus. Nós temos um texto clássico para falar de imagem e semelhança lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, onde fala do Senhor Deus criando o homem à sua imagem e à sua semelhança. Pois bem, uma das mais assombrosas expressões encontradas nas Escrituras está justamente aqui em Gênesis 1. Façamos, diz Deus, o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o texto continua: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. As duas palavras hebraicas usadas aqui para definir a essência humana são selem, que significa imagem ou representação, e demut, que sugere similaridade. Quando unidas, elas fazem uma declaração teológica decisiva. A essência da natureza humana somente pode ser compreendida pela similaridade com o próprio Deus, o Criador. Nós jamais poderemos compreender o homem aludindo a alguma suposta derivação de animais pré-históricos. Em um ato criativo totalmente singular, Deus deu a Adão não somente a vida física, mas também a sua qualidade de pessoa, personalidade. A sua capacidade de pensar, de sentir, de avaliar, de amar, de escolher, como um indivíduo autoconsciente. O próprio relato do livro de Gênesis enfatiza a singularidade humana. Todos os outros aspectos da criação foram traduzidos à existência pela palavra proferida de Deus. Mas quanto ao homem, Deus curvou-se para moldar pessoalmente um corpo físico e então, gentilmente, amorosamente infundiu vida naquele corpo. Para que não houvesse engano quanto à intenção de Deus, ele formou Eva de uma das costelas de Adão. O livro de Gênesis é claro. Adão e Eva têm a mesma substância, eles participam igualmente da imagem e semelhança de Deus. Existe relato, este relato faz mais do que explicar a origem do homem. Ele tem o poder de moldar as nossas atitudes mais básicas com relação a nós mesmos e a outros. Considere: se eu sou criado à imagem de Deus, então devo ter valor e importância como indivíduo. É irrelevante comparar-me com outros se a minha existência essencial pode ser compreendida pela similaridade com Deus. Sabendo que Deus me criou à sua imagem, eu aprendo a amar e a valorizar a mim mesmo também. Você já percebeu como nós tratamos as coisas que valorizamos? Nós usamos orgulhosamente o relógio ou o broche novo. Quando tiramos, nós o guardamos com grande cuidado, porque apreciamos. Se você e eu compreendemos a importância de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, viremos a apreciar a nós mesmos também. Nós nos recusaremos a ser degradados por outras pessoas e rejeitaremos tentações que possam nos danificar física ou espiritualmente. Por trazermos a imagem e semelhança do Criador, também somos importantes demais para arruinarmos a nossa vida. Considere, em segundo lugar, se outros são criados à imagem e semelhança de Deus, devem ter valor e importância como indivíduos. Quaisquer que sejam as fraquezas que apresentem, quando eu compreender que todos os seres humanos compartilham da imagem e semelhança de Deus, eu tratarei os outros com respeito. Eu aprenderei a ignorar as falhas e transmitir amor. Eu perceberei que a existência, a imagem e semelhança de Deus, por mais distorcida que esteja por causa do pecado, significa que a outra pessoa pode responder como eu respondi ao amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E assim eu entendo a bondade e o amor de Deus e assim estendo a mão para ele ou ela com amor. Em terceiro lugar, nós podemos observar que se os homens e as mulheres compartilham verdadeiramente da imagem e semelhança de Deus, cada um deles deve ter uma importância e um valor que impedem do sexo, raça ou qualquer outro
grau social, questão cultural. Isso independe, porque o amor de Deus rompe essas barreiras. Quando eu compreender verdadeiramente que cada ser humano compartilha comigo da imagem e semelhança de Deus, começarei a deixar de lado os preconceitos que orientam o comportamento humano. Eu aprenderei a ver mulheres como pessoas e a apreciar tudo o que elas tiverem para oferecer como contribuições na família, no local de trabalho ou na igreja. Eu me tornarei daltônico e deixarei de lado categorias como preto, branco, rico e pobre e começarei a tratar todas as pessoas que eu encontrar na minha vida com respeito e afeição. Quando isso acontecer, eu terei finalmente aprendido o ensinamento de Gênesis 1, 26 e 27 e terei começado a compreender quão preciosos outros são para o Deus que os criou e que me criou. Nós podemos fazer uma aplicação pessoal dessa nossa conversa falando ou fazendo a seguinte oração: Senhor, ajude-me a olhar para os outros com novos olhos. Capacite-me a ver cada pessoa como o Senhor a vê. De maneiras práticas, transmitir respeito e amor. Para fechar a nossa conversa e o nosso devocional de hoje, ficamos aqui com o pensamento de Pat Gundry. Ele diz: lembre-se de que compartilhar significa mais do que cortar um pedaço de bolo em duas fatias iguais. Isso envolve toda a sua atitude com relação a outra pessoa. Lembre-se de todas as maneiras nas quais vocês são iguais na estima de Deus. Então, equilibre a sua vida para adequar-se à opinião dele, o Senhor, e não à sociedade à sua volta. Tenha um bom dia e que Deus abençoe a sua semana. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative as notificações para não perder os nossos próximos devocionais. Que Deus, em sua infinita bondade, te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.